Senhor Jesus a todos, amém? Passando para desejar uma ótima sexta-feira, uma ótima tarde, sexta-feira, uma ótima semana, amém? E compartilhar uma palavra com nossas vidas, a qual creio que vai muitos iluminar, amém? Vai nos direcionar, vai nos alimentar. Segundo o livro de 2 Samuel 21, eu estou lendo aqui a partir do 16, que fala assim, ó. Eu vou estar lendo a partir do 15, que fala assim, ó. As 4 guerras contra os filisteus. Tiveram mais filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Eis Benob era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, e tentou ferir a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu os filisteus e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues as lâmpadas de Israel. Amém? Então eu li aqui do 2 Samuel, do 21, lendo do 15 ao 17, agora a gente vai ler o 29. Né, quando Davi ele fala assim, ó: Porque tu, Senhor, é a minha lâmpada, e o Senhor ilumina minhas trevas. Porque tu, Senhor, é a minha lâmpada, e o Senhor ilumina minhas trevas. Agora eu já pus 33, a qual fala assim, ó: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Agora não para o 51. Ele é a torre da salvação do seu rei, e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Amém? Aqui é um cântico de Davi após aquela guerra, né? Aqui o 22 vai falar assim: o cântico de Davi em ação de graça. Então Davi estava glorificando a Deus pela vitória que ele tinha tido. Ele estava em uma guerra, a qual eu li aqui, né? A qual foi Davi e seus homens pelejar contra os filisteus, né? Pelejaram tanto que Davi se cansou. Então é natural que você muitas vezes se canse, né? O cansaço, ele é normal, né? Quando você está fazendo alguma coisa e você se cansa. Então falar que Davi se cansou, né? E quando Davi se cansou, então vê esse gigante, né? E queria feri-lo, queria matá-lo, né? A ponto que seu amigo veio e o socorreu, né? Feriu o gigante, matou o gigante. Então a necessidade de um amigo em nossas vidas, né? A necessidade de ter um companheiro em nossas vidas, alguém conosco, né? Então os outros assim, quando o Senhor enviou discípulos, ele falou assim, 2 em 12, né? Então a importância a gente ter uma pessoa com a gente, não? A importância de você não estar sozinho, né? Então aqui Davi estava com seus homens, foi necessário que um amigo seu socorresse, né? Matasse aquele gigante, né? Então Davi, ele não fez tudo sozinho, ele precisou de ajuda, sim, e aí você também precisa de ajuda, precisa ser socorrido, precisa descansar, né? E ali, se não fosse aquele amigo dele, o que seria Davi? Às vezes o cansaço, ele vem e fala assim, eu não aguento mais, né? Quer baixar as armas, e daí o gigante vem, mas graças a Deus que tinha esse amigo aqui que o socorreu, então a gente possa socorrer uns aos outros, né? Ver quando tá cansado, ver quando o outro ele não tá aguentando, você vai se levando, não, eu faço, né? Eu vou e providencio, enfim, a necessidade da cumplicidade, né? A necessidade esse dia eu ouvi uma frase, eu até achei interessante, falei assim, eu não sou obrigada a carregar ninguém nas costas, né? Então, eu acho essa frase assim muito desnecessária, né? Eu gosto assim, juntos são mais fortes, né? Então você não carrega ninguém nas costas, né? Todo mundo tem sua utilidade, todo mundo tem a sua eficiência, né? Nós não somos autossuficientes, então nós precisamos sim ter alguém conosco, né? Para nos ajudar, seja uma coisa simples, ou seja coisas grandes, mas eu acho interessante quando o Senhor, ele levantou Moisés para liderar o povo, né? Para estar ali cuidando do povo, né? Se você for ler no livro de... Não sei se é no Êxodo, depois vocês vejam direitinho. E daí o sogro de Moisés veio visitar Moisés, né? E vendo Moisés julgando as causas, né? E falando das causas, e observando Jétro. E depois Jétro vem e aconselha Moisés. Fala assim, olha, levanta para ti homens, né? De boa reputação, né? Homens temente a Deus, que possa te ajudar nessa causa, né? A qual, tipo assim, quando for muito necessário, né? Quando for uma coisa extremamente muito importante, seja você que resolva. Senão, esses homens eles vão levantar e vão te ajudar a organizar as coisas. Então, é muito bom a gente receber conselho, né? Moisés, ele foi um homem levantado por Deus, um homem a qual o Senhor estava na vida dele, mas ele ouviu o sogro, ele entendeu que ele sozinho ele não ia conseguir. Então, a importância de a gente receber conselho, querer ajuda, né? Isso é muito importante. E aqui no 29, né, fala, eu vejo que Davi, ele não pega a glória para ele. Ele fala assim, ó,
Porque tu, Senhor, é a minha lâmpada e o Senhor ilumina minhas trevas, né? Então, ele a glória de Deus na minha vida, é porque o Senhor é a minha vida, né? Se os homens tinham Davi como a lâmpada de Israel, mas essa lâmpada de Israel, ela tinha um reflexo ao caráter, a glória de Deus. Então, Davi, ele nunca chamava a glória para ele, né? Isso é muito importante. Ele sabia que era o Senhor na vida dele. O cântico que eu vejo um relacionamento com Davi, com Deus, né? Quando ele fala assim que o Senhor é o Deus que desembaraçava os caminhos dele. Então, todo o caminho embaraçado, às vezes, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, o que está embaraçado, que o Senhor veio desembaraçar. Amém? Com essa palavra, nossas vidas. Né? E por último aqui ele fala assim, ó, é a torre da salvação do seu rei. Eu uso de benignidade para com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre, né? Então a gente tem que ter, que o Senhor abençoe nossas vidas, que o Senhor abençoe nossa casa, né? Que a nossa boca tem que profetizar a bênção, que a gente tem que abençoar os nossos. E falar, não, Senhor, a bênção não é só para mim, para a minha casa, né? O Senhor é para com a minha descendência, amém? Então nós somos a descendência de Davi, nós somos filhos de Deus, que a gente possa ficar com as palavras no nosso coração, sabendo que o Senhor é a nossa lâmpada, que o Senhor é a nossa luz, que Ele que nos salva, e que a gente possa aprender, assim como esse amigo de Davi o socorreu na hora do seu cansaço e o livrou da morte, que a gente também possa socorrer uns aos outros. Amém? Que essa palavra no nosso coração é sexta-feira, que seja um final de semana abençoado, que a gente continue temendo, obedecendo ao Senhor e querendo ter um relacionamento com Ele verdadeiro. Amém? Porque é isso que o Senhor quer conosco. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia, por esta sexta-feira, por esta palavra, Pai, a qual muito nos ensina. Obrigado, Senhor, pelos nossos amigos, obrigado, Senhor, por a gente se levantar, Papai, e poder ajudar alguém, que a gente quer essa palavra no nosso coração. Leve paz, Senhor, aos meus irmãos. Graças, Senhor. Senhor, nos dá, Senhor, Pai, a Tua virtude sobre as nossas vidas, ó Pai, para a gente possa aprender cada vez a Tua palavra, Papai, e saber que é o Senhor que é a nossa luz, Deus. Nos dá saúde, Pai, nos livre do mal, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os nossos, a nossa descendência, Senhor. Senhor, alcança, Senhor, do maior, Pai, ao menor, Senhor, porque a nossa casa, Pai, é Tua, Senhor. Livre de todo mal, Pai, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, seja uma semana abençoada para todos nós, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor. Amém. Amém. Deixa eu abençoar essa palavra no seu coração e que a gente possa aprender mais e mais com a palavra de Deus. Amém. Que ela que nos ilumina. Fiquem com Deus, uma ótima sexta-feira. Fiquem na paz do Senhor.